Olá minha gente, olá meus amigos, olá minhas amigas, caros ouvintes e telespectadores das redes sociais. Eu sou Ivan Lopes, o pregador, e eu estou aqui incumbido do Eterno para ajudar vocês. Eu vou revelar quem é mesmo o dragão do Apocalipse capítulo 12. Há quase 2000 anos que os romanos inseriram mentiras nas Santas Escrituras, e eu vou revelar para vocês as mentiras estonteantes que estão aqui no capítulo 12 do Apocalipse. Há muito tempo eu senti vontade de falar para meus telespectadores das redes sociais um dos surpreendentes mistérios que tenho sobre o Apocalipse. Não é nada agradável aos conformados com as crendices populares. Quero desmascarar uma das mentiras inseridas pelos tradutores romanos no Apocalipse. Veja bem, no capítulo 12 do Apocalipse está escrito sobre um dragão que persegue ao filho da mulher. Também está escrito sobre uma batalha que houve no céu, Miguel contra o dragão. O que eu vou revelar para todo mundo que foi enganado por Roma é o seguinte: a cristandade toda pensa que esse dragão mencionado é Satanás. A cristandade recebeu das mãos dos tradutores da Vulgata Latina a certeza de que Miguel e seus anjos despencaram Satanás e seus demônios do alto do céu abaixo, com base na narrativa que diz: e houve uma batalha no céu, Miguel e o arcanjo contra Satanás. É claro que a narrativa está correta, mas as falcatruas seguintes desnortearam os leitores do futuro, motivando o desconhecimento de que essa batalha de Miguel contra o dragão é uma profecia do futuro e não um fato ocorrido há mais de 4000 anos atrás, contando do tempo da revelação de João. Meu intuito é aclarar para todo mundo espiritual que tudo isso são figuras do que ainda vai acontecer num futuro bem próximo. Portanto, os capítulos 11 e 12 do Apocalipse são profecias que preveem adventos futuros e nunca algo que aconteceu antes da fundação do mundo. Dizer que Satanás foi derribado dos céus com os seus anjos na terra para enganar as nações, tudo não passa de engano e mentiras mitológicas, invenções de pensamentos que transformaram a verdade em mentira. E isso já foi profetizado antes mesmo de eles tomarem posse das Escrituras. Refiro-me aos Romanos. Leiam comigo o capítulo 12 e vejam as aberrações transformadas em aparentes verdades. Vamos começar pelo verso 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Apocalipse capítulo 12, verso 3. Amigos, eu acredito que vocês ainda não haviam descoberto o que eu vou revelar, porque a contaminação espiritual bloqueia todas as possibilidades de se conhecer a verdade, fazendo imaginar que tudo o que se leu ou se ouviu é verdade. Para quem até hoje acha que o dragão é Satanás, vai se decepcionar a partir de agora. João viu um dragão. Se ele tivesse visto Satanás, o suposto ser espiritual que a cristandade acredita, ele teria dito: e vi o dragão. João não teria usado o pronome indefinido mas teria usado o artigo definido o dragão. Isto significa que
haveria mais que um. Por exemplo, o segundo dragão, que é a segunda besta. Eu vou continuar, é claro, mas eu sei que para o bom entendedor não é preciso se apresentar provas e mais provas para se saber que o dragão não é Satanás, mas sim o anti-Messias, a besta que há de perseguir o filho e a mulher. O filho é Yahushua e a mulher são os santos do Altíssimo. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Observe que logo no primeiro versículo do capítulo 13 está mencionado a besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, trazendo a conotação do dragão que tem 7 cabeças e 10 chifres. Todos os teólogos sabem que só existe uma besta com 7 cabeças e 10 chifres e 10 diademas, que se divide em duas metaforicamente, e essas características estão no dragão, o que faz literalmente entender-se que o dragão é a besta e não Satanás. Sabe a causa desses problemas de cegueira espiritual? Os líderes assombraram seus co-irmãos, levando-os a pensar que o Apocalipse é um livro que ninguém entende, por isso ninguém é estimulado a ler este livro. Afinal de contas, eles querem mesmo é que todos fiquem sem entender para ficarem sempre vulneráveis à interpretação verdadeira. Quero que ponhais em vossas mentes que os capítulos 11 e 12 fazem parte da última trombeta. Isso é profecia para o futuro. O dragão é o anti-Messias, que fará guerra ao Messias e a seus santos. Você já viu que se o texto se referisse a Satanás, não se falaria em um dragão, mas de o dragão. E o artigo indefinido indica que são 2 dragões, um espiritual e outro físico. Ambos são representativos, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Agora leia comigo o verso 4. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Vocês sabem que estamos lidando com uma leitura misteriosa em seu conteúdo verdadeiro e que existem fraudes no meio disso tudo, que terei que excluí-las. Como já sabemos que o dragão é o anti-Messias, a cauda que leva após si a 1/3 parte das estrelas do céu, isto significa que os aliados do anti-Messias, com o poder persuasivo do referido, fará com que muitos caiam do poder espiritual. Alude-se a muitas autoridades celestes que contribuirão para o governo do dragão, já que o seu poder é indubitavelmente fenomenal e estratégico. Disto está predito que o anti-Messias, se possível, enganaria até mesmo muitos dos escolhidos, os santos. E o dragão parou diante da mulher. A mulher não significa igrejas e nem religiões, nem Israel antigo e nem as filhas da Babilônia, mas a mulher significa um povo único, exclusivo, resgatado pelo sangue do Cordeiro para esse próprio fim, lutar contra o dragão e vencer juntamente com o Cordeiro. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. Agora leia comigo o verso 7 e descubra o que você não esperava. Então verás que essa batalha ainda não aconteceu. Nunca, como disseram os romanos, que já aconteceu
essa guerra no princípio dos séculos. Miguel e seus anjos derribaram Satanás e seus demônios. Mentira! E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Miguel é a figura de Yahushua, o filho da mulher. Os anjos do Miguel são os santos emissários do presente que hão de enfrentar o dragão, o antimessias. Os anjos do dragão são os aliados da besta, antimessias. Veja essa referência sobre a besta e concordarás comigo. Vimos que o dragão abriu a sua boca e lançou um rio após a mulher, quer dizer, seus enganos, suas mentiras contra os santos. Veja Apocalipse capítulo 13, versos 5 e 6, falando do mesmo dragão antimessias, ou besta. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmias contra o Eterno, para blasfemar do seu santo nome e do seu tabernáculo e dos que habitam nos céus. É isso que fará o antimessias, o dragão. Agora vocês verão a segunda chave das mentiras dos romanos quando traduziram as escrituras para a Vulgata Latina. Todas as referências que trazem esses textos bíblicos apresentam a grande tribulação, 7 anos que o antimessias, o que é chamado aqui dragão, irá governar sobre a terra, e os 3 anos e meio do seu governo será de muita paz e muita bonança. Quando for descoberto que esse antimessias não é o verdadeiro Messias, então a sua face cairá e ele começará a grande batalha contra Miguel e os seus anjos. Ou seja, ele começará a grande guerra contra Yahushua e os seus santos. E são 3 anos e meio, 1260 dias. É o tempo em que a mulher está no deserto protegida pelo Pai. É o tempo em que o antimessias fará guerra aos santos de Yahushua. É isto que nós vimos aqui no texto, no capítulo 12 e verso 7. Miguel e seus anjos batalhando contra o dragão e os seus anjos também. Miguel é Yahushua, os seus anjos são os santos. O dragão é o antimessias, que vai fazer guerra ao Messias e os seus santos. Mas os santos vencerão juntamente com o Cordeiro, e o antimessias será derrotado no final de tudo, e então começará o reino do Messias. Veja o que diz o capítulo 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. A grande confusão se fixou ainda mais nesse texto simbólico, que maldosamente os tradutores acrescentaram adjetivos ao dragão que não caberia. Venha comigo e veja, meus amigos. A precipitação quer dizer a queda do dragão. Como já sabemos que a queda do dragão, do antimessias, entendemos que a queda do dragão foi a perda dos poderes, a derrota da sua batalha, pois Miguel o derrotou com os seus anjos. Miguel e Yahushua e os seus santos. Até aqui não caiu ninguém do céu. Vejam o que disse o emissário Shaul em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e verso 8, falando do que fará o Miguel e Yahushua contra o iníquo, o antimessias. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. É este o significado de precipitação, queda, perda e destruição. Isto significa que depois da grande tribulação, ele perderá a batalha e cairá com todos os seus aliados.
Aqui, consideravelmente, o tradutor da Vulgata cometeu uma maldade que culminou em degenerações de verdades eternas. Eles puseram no texto dragão e a confirmação de que esse dragão é a antiga serpente e diabo e Satanás. Ora, se já sabemos que o dragão é o antimessias, é a besta do Apocalipse, é completamente inaceitável a concordância desses adjetivos, serpente, diabo e Satã. Por causa dessa inclusão maldita dos adjetivos, o mundo todo viveu e vive ainda achando que o dragão é Satanás. Mas tudo não passa de engano e mentiras. Agora prestem bem atenção para o final do versículo. E o dragão foi precipitado na terra com todos os seus anjos. Não contem com as palavras acrescentadas por eles para confundir o mundo. Por exemplo, serpente, diabo e Satanás, que engana todo mundo. São falsas estas afirmações maldosas. O que está correto é: e foi precipitado o dragão, que se refere à queda da besta, o falso profeta, e todos os seus anjos, que são aliados do seu poder, do seu governo. Agora peço dobrada atenção para o verso 10. Percebam que logo depois da queda do dragão e seus anjos, segue-se o reino milenar do Messias. Leiam, o dragão foi precipitado, por isso chegou a hora de os santos receberem o galardão. Anotem aí, meus amigos, as fraudes, o acréscimo, o acusador que acusava de dia e de noite não existe na fala original do profeta. O correto é: agora é chegada a salvação, a força e o reino. Início do reino milenar do Messias. Você observou que logo após a queda do dragão foi dado início ao reino do Messias? E ouviu-se uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso eterno, e o poder do seu Filho, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso eterno acusava de dia e de noite. Peço-vos cuidadosamente que atentem só para as palavras que eu vou recitá-las. Agora é chegada a salvação, a força e o reino do Altíssimo e do seu ungido, porque o dragão foi derrubado. Imagine se essa queda fosse o que a cristandade acredita que Miguel derribou Satã e seus anjos do céu para a terra há mais de 4.000 anos antes dessa revelação. Como estaria já começando o reino milenar do Messias logo após a queda desses seres transcendentais? Essa história está mal contada, não é? Caros amigos, vamos aqui mais um versículo adulterado no capítulo 12, verso 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ai dos que habitam na terra e no mar, está correto, pois é um aviso aos santos que vivem no mar, que quer dizer entre os povos, entre as nações da terra. É falso quando diz: o diabo desceu até vós. Quem desceu não foi o diabo. Quem desceu até ao povo de Yahweh
foi o anti-Messias, a besta. Quiseram incutir na mente dos simples que seria Satanás. Mas ainda estamos vendo a reação da besta. Quem desceu foi o dragão, o anti-Messias. Preste bem atenção. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos do Altíssimo e têm o testemunho do seu Filho. Mais uma prova que corrobora com o que estou dizendo. Os romanos quiseram que vocês acreditassem que a batalha do Miguel contra Satã foi lá no Lar Celeste, e de lá Miguel o expulsou. Se assim fosse, depois da queda, Satanás começaria seu ministério, não é mesmo? Mas veja que quando o dragão cai, ele começa a guerrear contra os remanescentes. Você sabe o que é remanescente? O que significa? Remanescente significa o que restou de todos. E como se falaria num resto se apenas estaria começando a história do mundo com a presença de Satanás no Éden? Está mal contada essa história, não é? Para concluir, meus amigos, veja o que diz Apocalipse capítulo 1 e verso 1. Revelação de Yahushua, a qual o Eterno lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Raciocinem comigo. Sendo o Apocalipse uma profecia para revelar as coisas no futuro, como João estaria falando de uma suposta queda literal de seres transcendentais, despencando-se do alto para baixo há mais de 4.000 anos passados? Profecias predizem o futuro e não o passado. Então, tudo o que vemos aqui são profecias do futuro e não narrativas de historiador. João viu os sinais da aparição da besta, da grande tribulação, da derrota do anti-Messias, a queda dos poderes das trevas e o início do reino milenar do Messias. Advirto com amor tudo o que vocês lerem no Apocalipse, que deixem vocês achando que se refere a coisas passadas, rejeitem-nas, principalmente quando falar desse hipotético Satanás. Se ficou alguma dúvida, me escreva. Eu estou aqui para ajudar você. Se alguma coisa nesse texto eu não consegui falar, não me lembrei de falar, estou aqui para ajudar você. Fale comigo na Dishua, @hotmail.com. Eu estou aqui para te ajudar.